Olá pessoal, dando sequência às nossas videoaulas, vamos falar sobre regra de 3 simples. A regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores dos quais conhecemos 3 deles. E o nosso objetivo é realmente esse, determinar esse valor desconhecido a partir dos 3 que a gente já tem. E a regra de 3 simples, ela relaciona duas grandezas diferentes, através de uma proporcionalidade entre elas. E só relembrando, grandezas é tudo aquilo que a gente consegue medir, como velocidade, o tempo, massa. E essas grandezas, elas podem ser classificadas em diretamente proporcional, que são aquelas que variam sempre na mesma razão. Por exemplo, se a gente aumentar uma, a outra também vai aumentar. E a inversamente proporcional acontece o contrário. Se a gente aumentar uma das grandezas, a outra, ao invés de aumentar, vai diminuir. Um exemplo disso que a gente consegue perceber é na velocidade e no tempo. Quanto maior a velocidade, menos tempo é gasto para fazer um percurso. E a gente vai agora aplicar a regra de 3 simples a partir de uma situação problema. A gente tem o seguinte, ó. Com 300 gramas de farinha de trigo, Dona Lúcia fez 40 biscoitos. Quantos biscoitos ela irá fazer com 1.500 gramas de trigo? Então, quando a gente tiver uma situaçãozinha, problema como essa, o primeiro passo para a gente fazer é a gente organizar os dados. A gente retira os dados da questão e a gente vai organizar aqui através de uma tabela. A gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai colocar a quantidade de farinha de trigo e a quantidade de biscoito. Então, inicialmente, a gente tinha 300 gramas de farinha de trigo e a gente conseguiu fazer 40 biscoitos. Agora, passou a ser usada 1.500 gramas de farinha de trigo e a gente quer saber quantos biscoitos que é possível fazer. Então, se a gente não sabe, a gente vai chamar de X, a quantidade de biscoito. Pronto, o primeiro passo é esse, pegar os dados e montar a tabelazinha. Agora, o que a gente vai fazer? O nosso segundo passo vai ser relacionar as grandezas e verificar se elas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A gente vai pensar o seguinte, ó, se a gente aumentar a quantidade de farinha de trigo, a gente vai conseguir fazer mais biscoito. Então, elas são diretamente proporcional. Agora, vamos aplicar a propriedade fundamental das proporções, que é aquela que diz o seguinte: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, aplicando aqui, primeiro a gente vai ter que montar a proporção e depois aplicar a regrazinha. Então, tá aqui a nossa tabela para a gente tirar os dados. Então, a gente vai montar a seguinte proporção: 300 está para 1.500, assim como 40 está para X. Depois disso, aplica a propriedade fundamental. Só que antes a gente pode simplificar, ó, esse zero aqui do numerador com esses dois zeros aqui do denominador, que a gente vai ficar só com 3 para 15. Depois disso, a gente multiplica cruzado, aplicando a propriedade fundamental, 3 vezes x, 3x, 15 vezes 40, 600. Então, escrevendo aqui, a gente vai ficar com 3x igual a 600. Então, deixa o x no primeiro membro, resolvendo a nossa equaçãozinha. X vai ser igual a 600 dividido por 3, porque está multiplicando. Para que esse 3 possa sair do primeiro membro, a gente vai dividir por 3. Então, x vai ser igual a 600 dividido por 3, x é igual a 200. Então, para 1.500 gramas de farinha de trigo, vai ser possível fazer 200 biscoitos.
vamos resolver mais essa situaçãozinha problema. Temos o seguinte: um automóvel gasta 2 horas para realizar um determinado percurso. Sabendo que outro automóvel fez o mesmo percurso a uma velocidade de 600 km por hora e levou 3 horas. Qual a velocidade do primeiro automóvel? Então, primeiro passo, retirar os dados da questão e montar a tabelazinha. Então, quais são as grandezas que a gente tem aqui? Velocidade e tempo. Então, a gente vai ter o seguinte, o tempo. Um automóvel gasta 2 horas, então 2 horas está aqui. O segundo automóvel lá, ele gastou 3 horas, então a gente colocou o tempo aqui de 3 horas. O primeiro não foi dito a velocidade que ele estava. E é o que a questão está pedindo, qual a velocidade do primeiro automóvel. Se a gente não sabe, é o nosso valor desconhecido. A gente vai representar aqui por x. E a velocidade do segundo automóvel foi dada na questão. Está aqui 600 km por hora. Pronto. Está organizado os dados. Agora a gente vai relacionar as grandezas e verificar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, o que a gente pode analisar? Se a gente aumentar a velocidade, o tempo vai diminuir, né? Então, essas grandezas aqui, elas são inversamente proporcional. Então, agora a gente vai para o nosso terceiro passo, montar a proporção. E quando as grandezas são inversamente proporcional, tem um diferencial. A gente vai ter que inverter o lado que tem a variável x. E depois é que a gente vai aplicar a propriedadezinha fundamental. Então, tá aqui a nossa tabelazinha para a gente utilizar como auxílio. Agora a gente vai montar a nossa proporção. A gente vai fazer a proporção 2 para 3, assim como, ao invés da gente colocar x para 60, a gente vai inverter esse lado que tem um x e a gente vai colocar 60 para x. Então, tá aqui, 60 para x. Agora, a gente pode aplicar a propriedade fundamental. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 2 vezes x tem que ser igual a 3 vezes 60. Então, a gente vai ficar com 2x igual 3 vezes 60, 180. Isolando a nossa variável no primeiro membro, a gente vai ficar com x igual, o 2 está multiplicando, a gente vai dividir por 2 o segundo membro, então a gente vai ficar com 180 dividido por 2. Então, o nosso x vai ser igual a 90. Então, o que a gente pode concluir? Que o primeiro automóvel, ele estava numa velocidade de 90 km por hora. Então, aconteceu o inverso aqui, né? A gente tem grandezas inversamente proporcional.